Olá pessoal, aqui é o professor Alexandre Braga novamente. No nosso encontro de hoje, a gente vai dar continuidade ao nosso projeto de um sisteminha RESTful desenvolvido utilizando o Spring. No último vídeo eu mostrei para vocês como é que iniciava e cria o projeto e hoje a gente vai implementar os demais métodos que permitem a gente realizar um CRUD, né? Via API REST, ok? Então, abram aí o projeto que nós já iniciamos e vamos dar continuidade a ele, criando todos os demais métodos e fazendo o teste, né? Com o nosso programinha que vai simular as rotas, que é o Postman, certo? Muito bem, então vamos lá. Então veja que eu estou aqui com o projeto aberto, onde nós paramos, e nós temos aqui, né, o package controller, onde nós temos justamente o livros controller, o package model, onde nós temos a nossa entidade de dados livros, e temos o pacote repository, onde temos o repositório de livro, né, o livro repository. Então, hoje a gente vai continuar aqui com o nosso controller. Nós já temos a API que foi criada, né, na aula passada. Nós já mapeamos aqui a nossa API. Já mapeamos a primeira rota, né, ou o primeiro endpoint, que é para ele trazer todos os livros. E agora a gente vai para o próximo. Então, get mapping. Vamos mapear o próximo endpoint, que vai ser livros barra. Então agora eu vou buscar um livro através do seu ID. Então eu vou passar como parâmetro aqui na rota, né, o ID do livro que eu quero localizar, ok? Muito bem. Então vamos criar aqui o método, né, public response entity. Vamos criar mais uma entidade de resposta do tipo livros. E vamos chamá-la de getLivros by ID, ok? Como a gente vai passar o parâmetro do ID do livro, né? Então eu tenho que criar aqui uma anotação chamada pathVariable. Essa anotação ela permite que eu passe uma variável, né, do tipo long chamada ID. Então, o meu método responseEntity vai receber, o meu método getLivros_by_id, né, vai receber ID e através desse ID que ele vai receber pela rota, ele vai localizar o livro, ok? Então, vamos criar aqui um optional livros livros dados igual livros repository. Nós vamos aproveitar, né, o nosso livros repository que nós já criamos aqui com o AutoArray e a gente vai fazer o seguinte: a partir desse comando eu vou dar um find by ID, ok? Passando como parâmetro o ID. Então, o que é que a gente fez aqui? Deixa eu só importar aqui o optional para ele não dar erro. Auto-walk. Ok. Então, aqui é porque a gente não tem um return. O que é que a gente está fazendo aqui? Eu estou criando um objeto chamado livros dados, tá? E esse objeto vai ser um array, né? Uma lista dos livros que ele vai trazer através do meu repository, buscando lá pelo find by ID. Por que a gente utilizou o optional? Porque pode ser que eu passe um ID que não tenha livro nenhum. Então ele vai retornar nulo, tá? Então, para não dar erro, a gente coloca aqui o tipo de dado optional, ok? Aí agora vamos fazer alguns testes aqui. Se
esse livro de dados que eu acabei de criar estiver presente, ou seja, se existir alguma coisa aí dentro, né? Aí sim eu vou dar um return, vou retornar um novo response entity em branco, trazendo o livros dados ponto get, ok? E levando também o meu HTTP status do tipo ok, certo? Então, se ele encontrou um livro e trouxe algum livro, então ele vai retornar esse livro que ele trouxe através do método get e o status de ok para minha requisição, ok? Muito bem. E caso contrário, ele vai ter um return new response entity. Como ele não vai trazer nada, eu apenas vou mudar o meu status para not found, ok? Então significa que ele retorna, faltou aqui, return. Ele retorna uma nova response entity, uma entidade, um response entity, apenas com status not found, tá? Significa que ele não encontrou nenhum livro. Pronto. Então, com isso, a gente tem mais uma rota pronta, né? Que é a rota que permite eu localizar o livro pelo ID. Agora, a gente vai criar uma rota que permite a gente inserir um livro novo lá no nosso cadastro. Então, vamos criar um post mapping. Nesse caso, o método que nós vamos trabalhar é o método post, né? Então, a gente tem que ter um post mapping passando a rota livros, ok? Public response entity livros. Vamos chamar de create livros, né? Vamos criar uma nova entidade livro e passar um request, uma anotação request body do tipo livros, certo? Muito bem. Então, o que eu estou dizendo aqui para ele? Quando essa minha entidade for invocada, né? Quando eu chamar o meu create livros, eu vou receber como parâmetro um request body, tá? O que é esse request body? Vamos criar aqui a anotação, já tem. Request, faltou ajeitar aqui. Request body. Vamos passar essa anotação aonde ele vai criar um objeto livro, do tipo livro, certo? E livros, aqui faltou um S. E ele vai preencher isso aí, né? Com os dados que vão vir lá pela rota. Uma coisa importante aqui é o seguinte: eu já tenho essa rota livros aqui em cima, só que ela é do tipo getMapping, tá? Então não tem problema eu criar a rota com o mesmo nome, porque os métodos são diferentes, tá? Aqui eu estou gerando um post e lá eu estou gerando um get. Bom, como a gente vai salvar alguma coisa no banco, então a gente vai ter que fazer colocar isso aí dentro de um método try-catch, né? Então eu vou pegar aqui um objeto livros, vou chamar ele de li, e vou dizer que li é igual a livros repository ponto, e eu vou usar o método save, né? Que eu já tenho pronto lá no meu repository o método save. E eu vou passar como parâmetro para o método save um novo objeto do tipo livros. Só que esse objeto do tipo livros, ele vai conter o quê? Ele vai conter o meu objeto livros ponto get título. Então vou passar o título do livro, né? Vou passar também o get descrição ponto o get editora
get autor e o get ISBN. Ok? Muito bem. Então, com isso, eu já tenho aqui, ó, uma maneira de salvar lá no meu repository e, consequentemente, via persistência lá no meu banco de dados, né? Toda a estrutura do meu objeto livros, certo? E como é feito isso? Lembre-se que eu vou passar aqui, pela essa notação request body, via JSON, né? Todos os dados referentes ao livro. E aí, quando esses dados entram aqui no método, ele vai passar, vai pegar, né, esses métodos lá na classe livros, tá? E vai passar isso aqui para o meu repository através do save. Ok? Pronto. E aí, se tudo der certo, eu vou dar um return new. O que eu vou retornar? Um response entity, carregando para ele o meu objeto LI, né? E o http status ponto created. Significa que eu criei um novo livro lá na minha base de dados. Ok? Muito bem. Aí agora vamos para o catch, ou seja, se der alguma exceção, então exception, vamos tratar essa exceção aqui. Eu vou retornar um new response entity null, ou seja, se houve algum erro, alguma exceção na hora de fazer de salvar alguma coisa lá no banco, ele não vai me retornar nada, né? Para não provocar um erro lá no banco, e vai apenas mostrar o status internal server erro, tá? Vai retornar uma mensagem dizendo que houve um erro interno lá no servidor, e isso pode ser tratado pela aplicação de front-end que gerou essa requisição, tá bom? Pronto, então nós já temos aqui mais um método pronto, né? O método create livros. Então eu já tenho como trazer todos os livros, eu tenho como trazer um livro pelo ID dele, e tenho como inserir um novo livro lá no meu banco de dados. Bom, pessoal, agora o que é que nós vamos fazer? Nós já temos aqui a parte de criação de livros, né? Lista livros pelo ID e livros geral. Vamos agora criar um método que vai nos permitir atualizar um livro, né? Lá do CRUD. Então, put mapping barra livros, e eu vou passar o ID como parâmetro do livro que eu quero atualizar, né? Então, public response entity. Essa entidade também vai ser de livros. A gente vai chamar de update livros. E vamos passar um path variable como parâmetro, aonde eu vou passar o path variable, vai ser a variável que eu vou passar, né, para atualizar o livro. Então ela vai ser do tipo long id. Além disso, eu vou passar um request body do tipo livros, chamado livros. Ok? Joia. Então, como é que vai ser essa entidade? Eu chamei ela de update livros, vou passar para ela uma variável ID, que é o ID do livro que eu quero atualizar,
E no request body eu vou passar os dados que eu vou atualizar lá na minha entidade de livros, né? Então, optional livros, vamos chamar de livros dados igual a livros repository ponto find by id, passando o id como parâmetros, ok? Aí a gente vai verificar se livros dados is present, se existe, né? O que é que vai acontecer? Se existir, aí eu vou criar um objeto li do tipo livros, que vai ser o meu livros dados ponto get. Então eu vou pegar lá todos os dados do meu objeto de livros, né? E aí eu vou fazer o seguinte: li.set título livros.get título. Então, eu vou mudar lá o título do livro a partir do título novo que foi informado lá no meu livros. Mesma coisa para set descrição livros.get descrição. li.set editora livros.set editora. li ponto, que não é set editora, é get, né? Get editora. li.set, o que é que ficou faltando? Título, descrição, editora, ISBN livros.get ISBN. O que mais? li.set autor, né? livros.get autor. Então já temos aqui o título, descrição, editor, ISBN e autor. Já é? E aí eu vou pegar o meu livros repository e vou chamar o método save novamente, passando como parâmetro li, né? Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou atualizando os dados do livro de acordo com os novos dados que foram passados e salvando essas atualizações lá no banco. Depois eu dou um return new response entity, passando como parâmetro http status ponto ok. Então salvou e retornou ok. E aqui no else, caso contrário, um return new response entity, passando como parâmetro http status ponto not found, né? E aí no caso, se ele não encontrou o livro com o ID que foi passado, ele retorna um not found. Muito bem. Agora o que é que a gente vai fazer? Agora a gente vai criar o método delete, né? Então delete mapping livros, passando como parâmetro o ID do livro que eu quero excluir, beleza? Vamos lá, public response entity http status, vamos chamar ele de delete livros, passando como parâmetro o path variable ID, que é o ID do livro que eu quero que ele encontre, né? Long do tipo ID. Ok? Muito bem. Vamos criar novamente o meu optional livros. Vai ser livros dados igual livros repository
repository.find by ID, passando como parâmetro o ID do livro que eu quero localizar. E aí, se livros dados is present, eu vou colocar aqui o try catch, porque eu vou manipular os dados lá, né, no meu repository. Então, livros repository.delete by ID, né? Então eu vou passar o ID que eu quero excluir, qual livro que eu quero excluir, e dou um return new response entity http status ponto ok. Então se eu conseguir excluir, vai sair. Caso contrário, catch exception e eu vou passar aqui a exceção return new response entity http status ponto internal server error, tá? Então houve algum erro lá e não conseguiu. E aqui no else, caso contrário, eu dou um return new response entity http status ponto not found. Beleza, pronto. Então já temos mais uma entidade pronta, né? Só para dar uma relembrada, por que é que a gente não está tratando esses erros de uma maneira mais adequada, e sim passando apenas as mensagens básicas da interface? Porque lembre-se que nós estamos criando uma API RESTful, né? Então, a obrigação dessa API é receber uma requisição, processar dados, se for necessário, vai no banco, busca dados e devolve para a aplicação front-end que fez as requisições. Então, a aplicação front-end, recebendo esses status que nós estamos mandando, é que vai ser responsável por criar as mensagens apropriadas para o usuário. Por exemplo, o usuário mandou excluir um livro, aí passou o ID errado, né? Aí ele vai lá, tenta excluir, não existe, né? Aquele ID não existe e ele retorna um not found. Aí o que é que a API de front-end vai fazer? O que é que a aplicação de front-end vai fazer? Abre lá um modal, né? O livro cujo código tal não existe ou está incorreto. Pronto. Mesma coisa. Conseguiu excluir, retorna lá o ok e ela vai lá e dizer livro excluído com sucesso, tá? Então, não é responsabilidade nossa fazer uma mensagem bonitinha para o usuário. A gente vai dar o status e a aplicação de front-end que se vire aí para como é que chama? Tratar isso aí direitinho para o usuário, né? Bom, o que é que está faltando a gente fazer agora? Nós já temos um CRUD básico, né? Inclusão, exclusão, consulta e alteração. Vamos criar aqui uma outra delete map, passando como parâmetro livro, aliás, com a rota livros, aonde eu vou fazer uma exclusão geral, tá? Então eu vou excluir todos os livros da minha base. Eu sei que isso é um método perigoso, né? Porque em mãos erradas você apaga completamente o seu banco. Mas como a gente está fazendo testes, é importante a gente ter essa rota para que se a gente criou lá um monte de livro para testar e de repente a gente quer limpar, né? A gente chama esse método e limpa tudo de uma vez, ok? Então public response entity http status delete all livros, tá? Então vou chamar ela de delete all livros, vai apagar todos os livros, né? Então dentro do try catch aqui eu vou colocar livros repository ponto delete all, tá? Só isso, ele mata todos. Então return new response entity
http status ponto no content, ok? Por que no content? Porque como eu apaguei tudo, né, não tem mais nada lá no meu banco está vazio, eu retorno que cat, não existe nada mais lá. E se houver algum erro, a minha seção captura aqui, return new response entity http status ponto internal server, ok? Simplesinha, só para a gente ter a possibilidade de excluir todos. Uma outra rota que nós vamos criar é uma rota que permite, já que se a gente vier aqui no nosso repositório, vai ver que tem aqui o método find by editora, né? Então eu posso vir aqui e localizar o livro não apenas pelo ID, mas também pela editora. Então livros barra editora, né? E eu vou passar como parâmetro o nome da editora, ok? Joia. Então public response entity. Só que aqui é o seguinte, eu vou criar uma lista de livros. Por quê? Porque eu posso retornar mais de um livro, né, daquela editora. Então no meu acervo eu posso, sei lá, editora moderna, e pode vir N livros da editora moderna. Então eu tenho que ter a possibilidade de gerar uma lista, né, a partir disso aí. Então vamos chamar ele de find by editora, ok? Find by editora. Passando o path variable editora. Então vou passar uma editora, né? Que é do tipo string editora. Beleza? Muito bem. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou colocar dentro de um try, né? E aí eu vou verificar se a minha lista de livros, é igual, vamos chamar ela de livros, né? É igual a livros repository ponto find by editora, né? E aí eu vou passar como parâmetro a minha editora. Então, se ele encontrou, né, lá um livro qualquer cuja editora tem um nome que foi passado, aí eu vou verificar if livros ponto. Eu vou fazer o contrário agora, eu vou verificar se ele está vazio, ou seja, se ele não achou, né? O que vai acontecer se ele não encontrou? Aí eu vou dar um return new response entity http status ponto no content, né? Que eu não encontrei nenhum conteúdo que satisfizesse esse critério de busca aí. Caso contrário, aí sim, se ele encontrou, se não veio vazio, né? Eu dou um return new response entity. Então vou retornar o que? A minha lista, né, de livros e a minha mensagem http status ponto ok. Beleza? Pronto. E aí aqui no catch exception, caso dê algum erro, né, ele dá um return new response entity http status ponto internal server. Ok? Pronto. Então nós já temos todos os métodos do nosso CRUD aqui na nossa livros controller. Joia? Vamos salvar e vamos executar aqui, né, o nosso código.
para ver se está tudo ok, se não tem nenhum erro. Pronto, então nossa aplicação já foi startada, já está aqui rodando o H2, né, o Tomcat na porta 8080, e aí a gente já pode fazer os testes. Então vamos abrir aqui o Postman, né, e eu vou passar aqui a URL, localhost 2.8080 barra API barra. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos testar, é a gente inserir alguma coisa lá no banco, né? Lá pela nossa API. Primeiro vamos ver se o banco está ok. Então vamos colocar aqui localhost 8080 H2. Então, olha lá, vamos conectar aqui. Pronto, conectamos ao banco e aqui está a nossa tabela de livros. Então está tudo ok. Eu já criei aqui num bloco de notas um JSON para a gente inserir um novo livro, né? Então tem aqui o autor, Alexandre Braga, a descrição, a editora, o ISBN e o título, certo? Eu vou copiar aqui esse JSON, vou vir aqui no Postman, aqui na parte do body, e eu vou colocar aqui ao tipo JSON e vamos colar. E aqui a gente vai mudar o método de get para post. Então, na minha API de livros. Então, vou fazer um post aqui na minha API de livros, passando como parâmetro o meu JSON, né? Ele está lá se comunicando, está enviando. Deixa eu ver aqui se deu algum erro. Localhost. Deixa eu ver. Deu algum problema aqui? Ah, tá. Tem dois L's. Localhost. Isso. Agora tá certo. Beleza. Funcionou, né? Criou lá. Aí vamos no banco. Vamos dar aqui um select asteriscos from livros. Run. Ok. Então criou o primeiro livro. Alexandre Braga, teste de cadastro, tal. Beleza. Então a nossa primeira rota, né, de criação de livros, que essa aqui está funcionando corretamente. Vamos criar mais um, tá? Então, vou colocar aqui João Ninguém. Mais um teste, editora moderna. Vou mudar aqui o ISBN também, botar um número aleatório. E o título, mais um teste de livro, ok? Vamos copiar, aqui no Postman, vamos selecionar, Ctrl V. Então, tá diferente, né? E vamos enviar novamente. Ok, 201, mensagem, vamos dar um outro select e agora a gente já tem dois livros criados, ok? Muito bem. Vamos testar então agora a rota que traz para a gente um livro pelo ID dele, né? Então, ao invés de post, vou colocar aqui o get e informar qual é o que eu quero. Então, eu vou trazer o livro 1. Beleza, trouxe aqui para mim os dados do livro 1. Então, mais uma rota funcionando, né? Essa aqui está ok. Essa de criar livro está ok. Vamos mexer com essa aqui de atualização. Então, deixa eu mexer aqui. Vamos direto aqui no post. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira alterar aqui João Ninguém da Silva, tá?
Mais um teste de cadastro de livro. Parte 2. Editora moderna. Aqui eu vou mudar só alguma coisa e o resto vai ficar igual. Para a gente atualizar, a gente vai mudar aqui do get para o put, né? Porque o update ele é do tipo put, né? E eu vou informar, então eu vou alterar o 2, por exemplo. Não vou alterar o 1 não, vou alterar o livro 2, ok? Enviando. Ok, então vamos ver aqui no banco de dados. Deixa eu dar um select de novo. Olha lá, João Ninguém da Silva, parte 2, beleza. Então, mais uma rota funcionando corretamente, certo? Agora a gente tem essas aqui, o delete all e o find by editora, né? Primeiro vamos buscar por editora antes da gente excluir, porque senão a gente não vai ter dados. Então eu vou colocar aqui o get e ao invés de livros, API livros, como é que está aqui? Livros barra editora. E eu quero buscar a editora. Deixa eu ver aqui quem foi a primeira que a gente colocou. A editora Macro. Então, editora Macro. Lembre-se que a gente vai passar um string, né? Para ele ver se existe. Então, opa, olha lá, trouxe pra gente esse livro aqui, cuja editora é Macro. Então, tá funcionando também. E agora a gente vai para a parte de exclusão, né? Tem esse aqui que exclui o livro pelo ID e esse que exclui todos os livros, né? Cadê? Esse aqui que exclui. Vamos excluir logo todos. Então, vou colocar aqui um delete. Livros, né? Então não vou passar nada. Vou deletar aqui o body. Ok? Então aqui eu vou excluir todos os livros da minha base de dados, certo? Então send. Não contente, né? Se a gente vier aqui e der um select de novo, não tem mais nada, excluiu tudo. Ok, gente? Então, a nossa aplicação RESTful, que tem um CRUD completo, inclusive com outros recursos aí, está funcionando. O que está faltando para a gente melhorar essa aplicação? Veja, todas as nossas rotas estão abertas para todo mundo, né? Então, se alguém quiser, vai lá e deleta toda a nossa base de dados, ou mexe nos nomes, né? Faz o que quiser. Então, no nosso próximo encontro assíncrono, no próximo vídeo gravado, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai proteger as nossas rotas, né? Proteger a nossa aplicação como um todo, para que apenas, por exemplo, a rota de você consultar um livro pelo ID ou consultar todos os livros fique aberta para todo mundo, né? Já as outras rotas vai depender do grau de permissão que o usuário vai ter. Ok? Beleza? Então, a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu, obrigado a todos e a todas.